Oi, gente, esse é o segundo vídeo, na verdade seria o terceiro da playlist, porém ele é o segundo que está falando a continuidade do igualitarismo, que eu comecei no primeiro, falei sobre a parte de Gênesis, e agora eu vou estar falando sobre Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, que os complementaristas eles usam essa passagem para aplicá-la para os dias de hoje. E nós temos alguns tipos de interpretações diferentes que não condizem com a realidade, que da palavra, do que significa a palavra. No versículo 22, tá? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, tá? Então eles aplicam essa palavra para os dias de hoje. Porém, eles fazem uma modificação, eles modificam a palavra submissa. Então, alguns teólogos, alguns que são aqueles que maqueiam, que falam de forma mais bonita para ficar mais, elegante, eles falam assim, não, submissa não é ser escrava, não é você ser inferior, submissa não é você obedecer tudo. Submissa é você estar debaixo de uma missão. Então, eles colocam que a mulher ela está debaixo da missão do marido. Por isso que os complementaristas, eles não acreditam que a mulher tenha missão. Ou que a mulher tenha um chamado de Deus. Eles não acreditam nisso. Porque eles acreditam que a mulher está debaixo da missão. Submissão não significa estar debaixo de uma missão. Submissão, do grego, ele significa reconhecer a autoridade de. Significa que você vai reconhecer que o seu marido é superior a você e que ele manda em você, porque a autoridade é fazer obedecer, né? E eles dizem também, né, os complementaristas que são os maquiadores, falando que o homem e a mulher, eles são iguais. Não existe a possibilidade de você ser autoridade sobre o teu igual. E não existe a possibilidade de você ser submissa ao teu igual. Porque ali, autoridade e subordinado, existe uma hierarquia. Então, é impossível uma pessoa que é autoridade e outra que é subjugado serem iguais. Isso é uma incongruência e uma falta de verdade, né? Para não falar outra palavra. Veja bem o que diz aqui de forma bem explícita e veja bem como seria se nós aplicássemos essa palavra para os dias de hoje para as mulheres. As mulheres são submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Assim como você é submissa ao próprio Deus, assim, dessa mesma forma, você vai ser submissa ao seu marido. Porque o marido é o cabeça da mulher. A mulher, ela veio de onde? Do homem, ela foi originada do homem. O homem veio de onde? Da mulher. Porque a mulher veio do homem, depois o homem veio da mulher. Isso, a cabeça aqui significa origem, que falei. Aí, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo, presta bem atenção nessa palavra, submissas ao seu marido. Então aqui, além de você, se você pega essa palavra, você vai usar essa palavra na íntegra e você vai aplicar essa palavra. Além de você ter que ser submissa ao seu marido, submissa significa subordinada, significa empregada, serva, escrava, você coadjuvante, estar em segundo lugar, falar em baixo tom de voz, abaixar a voz e obedecer, todas as questões de estar em segundo lugar, estar debaixo, né? Serva, uma serviçal. Então você vai ter que ser submissa ao seu marido como se você estivesse sendo ao próprio Deus, quer dizer, você tem que tratar ele como se ele fosse o próprio Deus. E segundo, ele fala que assim como a igreja está sujeita a Cristo, quer dizer, em tudo, você seja submissa, e aqui a palavra em tudo, ela é falada aqui, em tudo, seja submissa ao seu marido, quer dizer, o seu marido, aí tem muitas pessoas em cortes, né, de podcast falando, porque você não vai se anular, você não vai ser submissa, gente, eu tô com muito calor, tá, por isso que eu fico mexendo assim no cabelo e tal, porque tá muito quente. Você não vai se anular, você não vai ser submissa a um homem que te maltrata. Você não vai ser submissa a um homem que não morreria por você. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Você não vai ser submissa a um homem que não te ama ao ponto de morrer. Você não vai ser submissa para um homem que é grosso, que quer te agredir. Mas não é nada disso que está escrito aqui.
Não é nada disso que está escrito aqui. Não está escrito aqui que você vai estar debaixo de uma função, de uma missão. Não está escrito aqui que se o seu marido ele for ruim, você não precisa obedecer. Não está escrito aqui que se ele não te amar ao ponto de morrer, você não precisa obedecer. Não está escrito aqui que se seu marido não for cristão, não for um bom homem e te agredir, você não precisa obedecer. Não está escrito nada disso aqui. Aqui está escrito literalmente, que é literal, que é para você obedecer em tudo. Não importa se seu marido quer ir numa casa de swing, se ele quer trazer amante pra casa, se ele quer gastar todo o dinheiro pra dar um presente pra outra mulher, não importa se ele quer te agredir, se ele quer fazer algum mal pra você, se ele quer qualquer coisa absurda. Você tem que obedecer em tudo, como ao próprio Deus. Porque se você fala pra mim que você aplica essa palavra aqui para os dias de hoje, você tem que ser honesto e honesta e aplicá-la como ela está escrita. Você não pode modificá-la. Ai, porque ela é muito pesada. Ela é, sabe por quê? Quando Paulo disse isso para aquele povo, para aquelas mulheres, as mulheres eram propriedade do marido, tinham título de posse. Caso um homem não tivesse o título de posse em Roma, que ele tinha o título daí do cavalo, do boi, da carroça, da casa, e ele não tinha da mulher, ele poderia reclamar na prefeitura, que a prefeitura iria redigir um título para ele, que esta mulher é dele, tá? A mulher, ela era propriedade do pai. Quando ela se casava, ela era propriedade do marido. Quando ela tinha filho e o marido morresse, ela era propriedade do filho. Ou de um irmão, ou de um tio, ou de qualquer membro masculino próximo. Isso é o que ocorre na lei Sharia, isso ocorre lá nos países que tem essa lei. Que a mulher, ela é propriedade, eles são donos do sangue. Isso, gente, hoje, tá? Eu tô falando hoje, eu estou escrevendo um e-book sobre isso. E tem vários exemplos sobre os crimes, atos em nome da honra, nesses países que tem a lei Sharia. Crimes que são cometidos contra a mulher, porque a mulher, eles são donos do sangue, eles são donos da mulher e eles fazem o que eles querem com a mulher, mesmo tendo leis que proíbem, mesmo tendo manifestações, mesmo os jornais falando, mesmo assim continua acontecendo diariamente atos e crimes em nome da honra. Eles falam atos em nome da honra, mas é crime em nome da honra. Então a mulher, na época de Paulo, ela tinha título de posse, ela era iletrada, ela era como um animal. E ela era vendida, ele podia tirar a vida dela. Ele podia tirar a vida de até 5 filhas que nascessem. As mulheres não tinham valor nenhum. Sabe por que Paulo escreveu isso aqui? Primeiro, a mulher era uma propriedade. Então, é claro que é comum você falar para uma propriedade obedecer o seu senhor. Senhor significa dono, tá? Marido significa dono, proprietário, Baal, senhor. Tá? É o significado de marido. Então, elas eram propriedade, eles tinham escravos. Paulo escreveu acerca dos escravos. Falou para os escravos serem obedientes aos seus senhores. Mas isso a gente não considera para os dias de hoje, né? Mas aí falar que a mulher é como uma escrava para o marido, que deve obedecer em tudo, ou daí sim. Ah, mas aí tem aqueles lá, os maquiadores, né? Eles falam assim, não é isso, ser submissa é ser protegida. Ser submissa é ser cuidada. Ser submissa é ser amparada. Porque o marido, quanto mais... Tem umas pessoas que falam, quanto mais submissa a mulher é, mais ela é protegida. Uhum. É porque ela é tão submissa que ela se anula. Ela não existe mais, né? Ela é um vegetal. Ela não pode falar, ela não pode se expressar, ela não pode reclamar. Olha lá o meu primeiro vídeo. Eu não tô falando de bobagem que eu ouvi, não. Eu tô falando do que eu vivi nas igrejas, nas casas. Eu não tô falando de coisa que eu escutei, não. Tô falando de experiência. Elas não podem reclamar, elas não podem deixar o marido de mau humor, elas não podem contradizer, não podem dizer não pra ele. É uma verdadeira escrava, um vegetal. É claro que ela vai ser extremamente protegida, nem de casa ela sai, nem do quarto, porque muitas vezes tá com depressão profunda, né? Não sai nem do quarto. Então, quando Paulo escreveu isso, ele escreveu para essas mulheres. E quando você pega esse texto para querer aplicá-lo nos dias de hoje, seja honesto e seja honesta. E aplique-o como ele é. Não fica camuflando as palavras, não. Submissa não está debaixo de missão e nem ser protegida, não. Submissa é obediência total. É o que está escrito aqui. Você vai aplicar? Aplica como ele está aqui. Né? Por isso que os igualitaristas não aplicam esse texto.
que não serve para nós. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Aqui, a partir daqui, eu já fiz um vídeo sobre isso. Ele fala o que Cristo fez. Então, há uma grande confusão, como sempre, uma grande distorção. Umas coisas assim, que você fica assim, tentando entender como que eles tiraram isso daqui e ficaram ensinando isso. Você fica assim, tentando entender o porquê daquilo, né? Paulo começa a citar o que Cristo fez. Então, os complementaristas começam a dizer que o marido deve fazer o que Cristo, que é Deus, fez. E sai falando por aí, e explicando, ensinando nos púlpitos, que o homem deve morrer para salvar a mulher, que o homem deve ter um amor ao ponto de morrer como Cristo teve. O amor que Cristo teve, o marido tem que ter. E sai falando essas coisas absurdas. Maridos, amai a sua mulher como tem Cristo amou a igreja, si mesmo se entregou por ela. O marido pode se entregar pela mulher para salvá-la? Não. Se ele morrer por ela, vai dar diferença nenhuma. Ela vai continuar do mesmo jeito. Ela não vai ser salva e não vai melhorar a vida dela. Pelo contrário, né? Vai piorar. Versículo 26. Para que a santificasse. O marido pode santificar a mulher? Não. Quem santifica é o sangue de Jesus. É as atitudes da pessoa. É o meu comportamento em buscar a palavra. É eu parar de ver coisas erradas e encher a minha memória de coisas imundas. Isso vai me santificar. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O marido pode purificar a mulher por meio da lavagem de água? Não. Se o marido... porque o marido prega para a mulher, por isso ele santifica a mulher também prega para o marido, meu filho. Então é vice-versa. Entendeu? A mulher também prega. Eu prego para o meu marido. Ele prega para mim e eu prego para ele. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. O marido pode apresentar a esposa a si mesmo gloriosa? Não. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O marido pode apresentar a esposa santa e sem defeito? Não. Quem faz isso é Jesus Cristo. Eu queria entender por que eles ficam falando que o marido tem que morrer pela mulher se Jesus Cristo já morreu pela mulher e pelo homem. Eu queria entender por que eles ficam falando que Jesus Cristo, marido, pode fazer o que Cristo fez, sendo que o marido é um homem comum e ele vai fazer o que Deus fez. Eu queria entender por que essas pessoas ficam pregando que o homem, marido, tem que ter um amor sacrificial pela esposa. Se ele, como homem, tivesse a capacidade de ter um amor sacrificial pela esposa, a esposa também teria a capacidade de ter um amor sacrificial por ele. Porque o homem não tem exclusividade nenhuma, ele é um ser humano, igual a mulher. Os dois são iguais. Não estou me referindo à biologia, né? Estou me referindo à capacidade espiritual, à competência, a dons, a ofícios. Porque há uma grande confusão, de novo, né, que os complementaristas fazem, que eles pensam, acreditam que os dons, quando o Espírito Santo vem derramar o dom, ele escolhe o sexo para derramar o dom. Que, tipo, mulher não recebe dom do ensino porque a mulher não deve ensinar. Mulher não recebe um dom, por exemplo, de missionária, de apóstola, porque mulher não pode liderar. Ou de pastora. Por quê? Porque eles acreditam nisso, que o Espírito Santo, na hora que ele vai derramar o dom, ele vai escolher o sexo primeiro, né? Então tem dom que só homem recebe. Eu não sei onde que eles leram isso. Eu não sei, sinceridade. Que a gente vê mulheres por aí liderando, nem em todos os lugares. Então é bem complicado essa questão. Quando ele fala aqui, versículo 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Por que Paulo deu o exemplo, ele fez essa exemplificação de falar para o homem, olha, você é o homem, você é o cabeça, Cristo também é o cabeça. Ele é a origem da igreja e a igreja é o corpo dele. Então Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. O homem é o cabeça e a mulher é o corpo. É uma exemplificação. A mulher é o corpo do marido? Não.
Quando ele dá esse exemplo, o que ele diz? Ele começa a falar o que Cristo fez. Paulo não está falando para o homem fazer o que Cristo fez, porque ele não pode, entendeu? Aqui quando ele diz, também os maridos devem amar seu esposo como o próprio corpo. Então a mulher é seu corpo. Paulo estava falando para os homens. Mulher é seu corpo, não maltrata ela. Ninguém jamais odiou a própria carne, eles odiavam as mulheres. Antes alimenta e dela cuida. O que eles faziam? Deixavam as mulheres se perecerem, passarem fome, necessidade. Fora os espancamentos, né? As humilhações e outras coisas horríveis e cabulosas que nós não podemos nem citar aqui. Então, quando Paulo fala aqui que Cristo fez isso, aquilo, não tá falando pra nenhum lugar, tá mandando o homem fazer, porque o homem não pode fazer. Ele é um ser humano. E ali, quando fala de submissão, ele fala no contexto daquela época. Porque você vê, a mulher era uma propriedade, a mulher era vendida, era comprada, era que nem cavalo, gado. Era quando Jesus Cristo fala sobre cobiçar o bem do próximo, ele coloca a mulher junto com os bois, com as cabras, os bois, entendeu? Porque a mulher, ela era uma propriedade. Né? Depois nós vamos falar sobre as outras questões relacionadas a isso. Nesse texto é isso que eu ia estar falando. Depois eu vou fazer o próximo vídeo, que eu vou falar sobre... Acho que 1 Coríntios capítulo 11. Daí, se você puder estar acompanhando para não perder, se você tiver, como eu já disse no meu canal, um contra-argumento e você quiser fazer um debate, estou aberta para fazer um debate. Se você vier com ofensas, você vai ser denunciado e bloqueado e não vai poder mais ver os vídeos nem debater se é o que você gosta de debater. Aí vem com ofensa, com falta de educação, querendo me dar ordens, né? Um monte de homem me dando ordens. Fico tentando entender, sabe, é difícil. Mas tá bom. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver mais um texto. Eu não sei exatamente qual a ordem do texto que vai aparecer no próximo vídeo. Até mais, até o próximo vídeo, a gente se vê.